Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de todo final de noite. Nosso ponto de encontro, o programa Ponto de Equilíbrio. Agora em novo dia e horário. Você já sabe, segunda a sexta, meia-noite. Acesse o nosso site www.programapontodeequilibrio.com.br. Lá você tem acesso ao Facebook, ao Twitter, aos programas já veiculados através do canal do YouTube. Você pode criticar, sugerir, questionar. Acesse o nosso site www.programapontodeequilibrio.com.br. E hoje é com imenso prazer que eu recebo o meu amigo deputado estadual Rodrigo Moraes, do Partido Social Cristão. Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme recebê-lo aqui. A gente sabe da sua agenda corrida. Muito obrigado. Obrigado, doutor Denis. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer imenso poder estar aqui com o senhor hoje. Então, vou chamá-lo de Rodrigo. Deputado Rodrigo. Deputado, a nível estadual, nós temos acompanhado, já trouxemos várias autoridades aqui, já trouxemos autoridades, governantes. A nível estadual, como está sendo tratada essa movimentação popular que aconteceu recentemente no Brasil? O que mudou no dia a dia de vocês? Onde vocês como deputados conversando, olha, precisamos tomar mais cuidado com isso, vamos centralizar mais o foco aqui. O que mudou no dia a dia da Assembleia? Olha, doutor Denis e todos que nos acompanham, a gente vê que nos últimos tempos, não é de agora, nesses 90, 120 dias, que isso foi uma situação que estourou agora, culminou nessa situação, nesse período, mas já vem de algum tempo. A gente vê o anseio da população por renovação, por mudança. Até a minha própria eleição revela isso. Porque hoje, lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eu sou o deputado estadual mais jovem do Estado. Desculpe, Rodrigo, qual cidade? Hoje, 28 anos. Quando foi eleito? 26 anos. 26 anos. Então, foi algo que marcou a que época no nosso Estado. Um deputado jovem eleito com quase 125 mil votos e naquela época com apenas 26 anos de idade. E por onde a gente percorre, por onde a gente tem andado nesse nosso grande estado, são 645 municípios, a gente vê a população falando, você jovem, batalhando, lutando, é isso aí que a gente precisa, ideias novas, renovação. E agora, nas últimas eleições, a gente pôde comprovar isso. Prefeitos eleitos com uma idade aí na faixa etária dos 20 anos, entre os 20 e 30 anos, né? Então a gente vê a população que já vinha com uma cabeça, já o eleitor, querendo uma alternância na administração, né? Então a gente pôde acompanhar isso e, logicamente, que o aumento dos impostos, a passagem do ônibus, foi o motivo que deu o estopim, né, para que tudo isso ocorresse. A gente sabe que a nossa educação, a saúde, o transporte, infelizmente anda numa situação precária, dificuldade, a pessoa ter um alto custo, pagar os seus impostos e não ver isso revertido na sua vida cotidiana. Então, as manifestações, elas são legítimas, deveria, né, logicamente, acontecer de forma pacífica. Infelizmente, alguns grupos se infiltram no meio daquelas pessoas que querem realmente os direitos que lhes são de direito pela Constituição, mas que não, às vezes, por uma inércia do Estado, não conseguem ser atingidos, até pela própria burocracia, por tudo o que acontece. Às vezes até o legislador, aquele que está no executivo, o governador, a presidenta, os prefeitos, eles têm boa vontade de querer fazer, mas às vezes encontram algumas barreiras no caminho, né, que é a própria legislação nossa, que precisa ter algumas mudanças e que vem ocorrendo gradualmente e precisam ser feitas para que haja essa agilidade na vida do cidadão. É isso que eu ia comentar com você. O eleitor, normalmente, a tendência é a cobrança em cima do executivo, né? Então você vai lá, porque o governador, porque o prefeito, porque o presidente, isso aqui. Só que eu acho que as coisas passam por aí, mas também tem o outro lado. Tem o deputado, tem o trabalho do deputado, o trabalho do senador, o trabalho do vereador. No deputado estadual, Rodrigo, especificamente, vamos falar agora do deputado estadual. Aonde é a atuação mais forte? Onde você acha que ele pode ajudar a população mais rápido, a atuar
com efeito mais rápido, um benefício mais rápido para a população. Como o deputado estadual pode caminhar nesse assunto? O deputado estadual hoje, ele é um elo de ligação entre o Poder Executivo Municipal e o Poder Executivo Estadual. Hoje, durante a semana, nós atendemos dezenas e centenas de prefeitos de municípios pequenos, carentes, que necessitam de um apoio maior do governo estadual. E nós levamos essas reivindicações ao governo do estado, às secretarias, né, ao próprio governador, porque a gente sabe as dificuldades do orçamento. Hoje o prefeito tem um orçamento e a lei de responsabilidade fiscal exige algumas porcentagens desse orçamento que ele seja gerenciado de uma certa forma. Uma porcentagem para a educação, outra para a saúde, outra para a área de transporte. Então, devido a essa lei de responsabilidade que tem que ser implantada mesmo, ela tem para que aquele que está à frente do Poder Executivo tenha também responsabilidade com o dinheiro público. Lógico. Porque no passado não existia essa responsabilidade, a cidade se endividava, o Estado se endividava e não tinha. Só para o nosso telespectador um pouquinho mais popular. Começava uma obra, não acabava porque a obra era do antecessor. Isso, aí o outro já via que também não ia dar continuidade, pegava o dinheiro, deixava de lado e aplicava em outra coisa. Quer dizer, se começava muita coisa, não havia essa responsabilidade fiscal, com o seu dinheiro, o dinheiro do contribuinte, se começava muita coisa, mas não se terminava nada porque tinha a vaidade envolvida. Hoje ainda a lei de responsabilidade fiscal acaba controla isso. Controlando essa situação e também a criação da lei de diretrizes orçamentárias hoje, que era sempre aprovada anteriormente, mas agora com a responsabilidade fiscal tem que se ter um planejamento do como vai funcionar os gastos. Então isso contribui muito para que tenha essa responsabilidade com o dinheiro público. Mas a gente vê essa questão das manifestações e a gente pode notar que o poder público atuou de uma forma mais rápida. Às vezes eu ia para a tribuna na Assembleia Legislativa defender algumas reivindicações de alguns munícipes. Olha, porque lá na minha cidade o sistema de saúde está precário, não tem médico. Como que agora a gente sabe que vários municípios estão com falta de médico? Será que o governo não sabia disso anteriormente? Será que o transporte público não estava sendo trabalhado de uma forma elevada e o retorno muito pouco para a população? Como que agora conseguiu-se congelar o preço da passagem? Então, muitas das vezes, nós como deputados, legisladores, o nosso objetivo qual que é? Qual é a função do deputado estadual? É fiscalizar. Explica um pouquinho para o nosso telespectador, porque a sensação que se tem, esse deputado aí não faz nada, o deputado passa lá 4 anos, não faz nada, não trabalha, etc. E vem muitos líderes do executivo falando, nós temos o dinheiro, mas cadê o projeto? Não tem projeto. Então eu queria que você explicasse mais especificamente aqui em São Paulo, que você atua, como é que está sendo a atuação do deputado aqui, nesse aspecto de apresentar o projeto e ter a verba? Então, hoje nós temos as emendas parlamentares que nós indicamos ao governador, através de vários requerimentos e várias sugestões que vêm até nós através dos prefeitos, né, de reivindicações. Nós indicamos na ponta e o governador sinaliza se tem como ajudar naquele quesito ou não. Mas, como eu estava dizendo sobre a questão dos projetos de leis, projeto de lei que cria ou reduz custo é prerrogativa do Executivo. O Executivo manda a matéria para a Assembleia Legislativa. Um exemplo para o telespectador. A questão da passagem de ônibus, por exemplo. O aumento ou a redução. Nós fiscalizamos, mas quem tem a prerrogativa de aumentar ou diminuir, no caso, é o Executivo. Eu, por exemplo, na Assembleia Legislativa, faço parte da Comissão de Fiscalização e Controle. Eu sou vice-presidente dessa comissão e nós analisamos ali todos os contratos que são formalizados pelo Estado. Contratos esses que envolvem também empresas públicas. Hoje nós temos as companhias de energia elétrica, algumas já estão aí com empresas privatizadas, né? Temos as empresas que fazem a gestão do nosso governo, né? Empresas que fazem a parte das rodovias, as concessões, né? Então todos esses contratos e todas essas licitações que são feitas passa por essa comissão. Nós analisamos e mandamos um parecer para o Tribunal de Contas. Então
Hoje na Assembleia Legislativa nós temos várias comissões, mas esta comissão é a única que é criada por lei. Então eu sou vice-presidente dessa comissão e a nossa responsabilidade é a gente poder fiscalizar esses contratos e também, como no caso da educação, nós temos a FDE que encaminha os livros escolares, as reformas, coberturas de quadras e tudo aquilo que envolve a educação, é a FDE que toma conta, né? E nós também analisamos todos os contratos que são formalizados por essa secretaria. Então é uma comissão muito importante que nós, né, participamos e que estamos ali defendendo ali os interesses públicos, o interesse da população, chamando ali os secretários de Estado para que possam sim esclarecer as dúvidas e mostrar o trabalho que eles estão defendendo frente às pastas, né? Que é muito importante o secretário de Estado, que tem uma responsabilidade grande, tem um orçamento de grandes prefeituras em suas mãos, poder estar lá na Assembleia Legislativa, aí 2, 3 vezes no ano, justificando e mostrando o que ele tem feito para nós deputados, que estamos lá na ponta, junto com a população, junto com os prefeitos, ouvindo as reivindicações e levando essas matérias para o Executivo. Nós entrevistamos aqui o missionário Zé Olímpio, seu pai, e ele falava um pouco sobre a burocracia federal lá em Brasília, do projeto. A gente até fez um parâmetro diferente da empresa privada, que você fala, olha, faz isso, faz aquilo, aquela tem que andar. A empresa privada a coisa é objetiva. Se não andar, vai embora, etc. Na pública a gente sabe que não é assim. A nível estadual, essa burocracia também emperra muito, Rodrigo? Emperra bastante. A burocracia, a gente se depara com muitas pedras ali no meio do caminho, muitas situações que têm que ser ajustadas. E também no âmbito político, né? Porque ali é uma casa política onde tem 94 deputados. Então, a matéria chega lá para ser apreciada. Nós sabemos que tem deputados, um pertence ao sindicato, de vários segmentos. Então, cada um vai estudar o projeto e vai entender ele de uma forma. E para que a gente possa ter um consenso comum, leva-se também um período. Mas, como é uma casa de debate, e tudo aquilo que está ali para ser apreciado e analisado também tem que ser votado no momento certo e com responsabilidade, o que você não pode fazer é se votar algumas matérias, às vezes com uma rapidez além do que deve ser feito, e aí depois... que ocorreu agora, né? A nível federal também. Haver um arrependimento. arrependimento. Destravou de uma forma que ninguém entendeu, né? Então eu acho que as matérias que chegam ali têm que ser analisadas, têm que ser debatidas, as entidades têm que ser ouvidas, a sociedade, né? Por isso que nós temos as audiências públicas, para que nós possamos trazer a população até a Casa de Leis, para que eles possam também opinar e possam falar sobre aquela matéria, sobre aquele projeto. Então, por isso que às vezes o andamento é um pouco demorado, é um pouco moroso, mas nós estamos fazendo lá a nossa parte, a gente, graças a Deus, tem conseguido encaminhar muitos projetos. Um dos projetos que eu gostaria de citar aqui, não é somente porque eu faço parte da Igreja Mundial, porque eu sou evangélico, mas a gente sabe o que as igrejas, de uma forma geral, têm contribuído para a sociedade, um trabalho que o poder público não consegue alcançar. Com um custo incalculável, né? E o poder público é louvável, a gente vê aí a presidenta Dilma, o governador Alckmin fazendo aí projetos e até liberando recursos para que a gente possa reduzir aí as drogas, a criminalidade, mas as igrejas como um todo estão sempre nos pontos onde a gente vê que o índice ali de criminalidade, o índice de drogas, as igrejas estão ali presentes, levando uma palavra, levando uma mensagem. Famílias que estavam ali não contribuíam mais para a sociedade. Pais brigando com os filhos, filhos com os pais. Então, a igreja está ali e a pessoa que ali passa a frequentar, recebe uma palavra, uma orientação. E, de repente, de um certo momento, ela começa a voltar a contribuir para a sociedade. A gente vê o grande custo. Um tempo atrás, eu tive com o secretário de administração penitenciária. Quanto custa você construir um presídio e depois para manter esse presídio em funcionamento? Nós tivemos aqui com especialistas na área, está interrompendo essa entrevista, mas é um dado que é espantoso.
O preso no Brasil hoje, em média, custa R$ 2.000 por mês para o Estado. Porque tem os auxílios. Se a esposa dele, por exemplo, está para ter um bebê e ele está preso, ela tem um auxílio. Então, quer dizer, hoje a alimentação e, infelizmente, a política hoje feita junto aos presídios e aqueles que estão ali encarcerados, é uma política que hoje a gente vê que os resultados têm sido muito poucos, porque eles entram hoje, saem amanhã e... A recuperação é zero, entra pior do que sai. A verdade é essa, não adianta tapar o sol com a peneira. Então, grande maioria dos casos, a pessoa sai pior do que entrou. Acaba ali parecendo uma escola para o sujeito se profissionalizar mais. Uma pós-graduação, né? Então, é uma pena isso. E o valor que é desembolsado dos nossos impostos pelo governo é muito alto, é muito grande. Então, esse trabalho que as igrejas fazem hoje, isso minimiza muito, reduz muito, né? E não tem custo para o governo, porque... Com uma eficácia muito maior. Hoje as igrejas se mantêm com a própria ajuda, a arrecadação da própria comunidade que ali está. Então, quer dizer, é um trabalho que tem que ser valorizado, que tem que ser respeitado. E a gente acaba aí se deparando com uma legislação que dificulta o trabalho. Hoje você quer abrir uma igreja no meio de uma favela, a favela hoje é uma área que não é legalizada. E se você não tem uma área legalizada, você não tem planta, você não vai ter o alvará. Então, nos moldes hoje, como tem no Rio de Janeiro, a gente propôs um projeto de lei aqui em São Paulo, que se chama o Auto de Licença Religioso. É um projeto específico. Auto de licença religioso. O que seria isso? Um projeto específico pela função que as igrejas exercem para a sociedade, pelo bem e pela eficácia que traz à sociedade. Esse projeto é o seguinte: hoje, lá no Rio de Janeiro, foi até um projeto feito na época pelo então governador Antony Garotinho, que hoje é deputado federal, que mediante você ter o laudo do Corpo de Bombeiros, que é o AVCB, hoje o bombeiro ele olha aquele estabelecimento, aquele prédio, e ele vê que precisa fazer ali uma rota de fuga, precisa ter tantos extintores, ele vê a parte de segurança para aqueles que ali vão ocupar o prédio. E também pela a autorização, e aí pelas RTs, né, que um engenheiro ele vai poder fornecer. O engenheiro ele vai ver a parte estrutural e vai dizer se ali tem viabilidade, se não tem rachadura, se não tem perigo, né? E ele vai atestar para que se possa ali dizer que o prédio é seguro. Então, mediante essas duas condições, logicamente respeitando as leis que nós já temos aí, a lei sonora, os horários e tudo mais, nós vamos poder, aquele pastor ou aquele que vai ali abrir a sua igreja, ele vai poder ter essa licença mediante ao trabalho que ele vai exercer ali, o trabalho religioso que ele vai exercer ali. E com isso, nós vamos fazer com que esses pastores, com essas pessoas que estão ali abrindo as suas igrejas, eles venham procurar o poder público. Porque hoje o que acontece? Hoje, se nós fizermos uma pesquisa aí, nós vamos ver muitas igrejas em funcionamento e que não procuram o poder público porque sabem que não tem um amparo legal para que se possa obter o alvará. Então eles ficam naquela situação: bom, se o fiscal passar aqui, a gente conversa com eles e mostra o que a gente está fazendo. Aí fica na informalidade. Daí fica na informalidade. Então, quer dizer, se a gente conseguir, através desse projeto de lei, fazer com que eles procurem o poder público, logicamente a gente vai ter muito mais segurança. E eles vão poder trabalhar de uma forma tranquila, exercer a sua atividade ministerial de uma forma tranquila. Quais outros projetos que você acha relevantes para a população que já estão... Porque o projeto é aquela história, né? Uma hora ele já maturou. Se deixar muito parado lá, vamos esquecer e não passa. Quais os projetos que você acha que já teve esse tempo de maturação, que são muito importantes para a população e ainda continuam travados pela burocracia? Olha, hoje a gente vê que na área da saúde, por exemplo, a gente tem visitado muitos hospitais
E uma certa vez eu visitando um hospital, a gente pôde ver que existia uma ala para crianças recém-nascidas. E essa ala estava em reforma, mas ali era uma Santa Casa e a Santa Casa não tinha condições para poder terminar aquele local que ali poderia, acho que, ajudar ali mais de 30 crianças, né? E a gente lá embaixo vendo a fila longa e existe uma regulamentação que hoje o governo do estado ele pode firmar convênios. Então ele firma convênios com o hospital, acerta o valor do convênio e infelizmente esses convênios que são firmados, obrigatoriamente eles têm que ser cumpridos. Mas não necessariamente na data que ali está estipulado em contrato. Então, infelizmente, eu como deputado, muitas das vezes eu tenho que pegar o diretor do hospital, vamos comigo à secretaria, vamos comigo conversar com o governador, para que daí possa ser liberado aquele recurso. Então nós assinamos uma PEC, que também nós tivemos a felicidade de que em Brasília foi aprovado o orçamento impositivo, para que esses convênios que são firmados, que realmente eles possam ser cumpridos na data em que foram celebrados. Por exemplo, se é todo dia 10, vamos pagar todo dia 10. Tem relação de funcionários que precisam ser pagos, tem as despesas dos hospitais, as responsabilidades. Né? Então a gente não pode brincar com a saúde, né? Porque quem vai ali é porque está precisando. Então, esse hospital, por exemplo, ele não estava conseguindo terminar porque existia um valor relativamente alto e que não estava conseguindo a liberação porque existia ali uma certidão que estava precisando acertar algo. E se nós agora aprovarmos essa PEC, realmente o governador, a secretaria vai ser obrigada a honrar com aquele compromisso na data que precisa ser honrada. Quer dizer, é aquela história, né? Se não pega alguém pela mão para fazer... Não acontece. Fica complicado. E é uma coisa que deveria entrar num fluxo automático. Isso daí é corriqueiro. É que o governo do estado é tão grande, a máquina pública é tão grande, às vezes não é falta, né, de vontade daqueles que estão à frente. Eu gostaria até de aproveitar, doutor Denis, e mandar um abraço para o nosso governador Alckmin, que deve estar nos acompanhando, ele que sempre acompanha as programações do Apóstolo, tudo, e a gente sempre tem conversado sobre essa questão. Hoje o orçamento do estado são 175 bilhões de reais. É um orçamento que a gente vê aí que muitos países do mundo que não tem isso. Então, São Paulo, além de ser a locomotiva do Brasil, é como se fosse um país mesmo, né? No seu tamanho, na sua grandiosidade. Então, a gente fazendo até uma análise, hoje a questão da saúde, que é um problema no Brasil, se você pega um hospital e você coloca ele em dia, em ordem, você sabe que coisa boa se espalha rapidamente. Então as pessoas falam, bom, no tal hospital, o funcionamento, olha, as consultas estão sendo marcadas com rapidez, está funcionando. Nós fizemos recentemente do HC. Nós fizemos uma matéria sobre o hospital aqui e a maioria dos entrevistados no Hospital do Coração aqui de São Paulo, olha, foi muito bem atendido, teve ambulância, o médico indicou os exames, foram feitos, não tenho nada a reclamar, inclusive isso pelo SUS, falando foi muito melhor atendido do que pelo meu convênio de saúde. Só que daí o que acontece? As pessoas acabam sabendo dessas informações, deixam as suas localidades e vão para esse hospital. Aí tumultua. Então, ou se consegue fazer que haja melhoria num todo, em todas as áreas, em todos os hospitais, ou se a gente melhorar num setor só, aquele setor vai acabar ficando sobrecarregado. Por quê? Porque não vai atender só aquela comunidade ali, vai vir outras pessoas para que sejam atendidas ali, porque não vai encontrar o mesmo amparo que está encontrando ali em outros hospitais da rede. Então, é isso que a gente precisa que realmente se tenha um compromisso e a gente lá na Assembleia Legislativa estamos levantando essa bandeira. Eu como líder do partido hoje, sou líder lá do nosso partido do PSC, né? Hoje a gente participa do Colégio de Líderes, para quem não saiba, todos os projetos que vêm do Executivo e de deputados,
Existe um colégio onde participam ali 20 deputados e eu estou incluído nesse colégio e a gente analisa projeto por projeto. Bom, vem um projeto do Executivo, vai para a pauta do plenário? Vai. É bom para o governo, é bom para a nossa população, é bom para todos aqueles que vão se utilizar daquele serviço, é bom. Então a gente já pauta ele e já votamos ele em sessão plenária. Já faz uma triagem. Que é importante para a população, dá uma prioridade àquilo. E a gente dá uma prioridade. Então a gente está fazendo esse trabalho, porque hoje a gente vê os vetos, são milhares de vetos, milhares de projetos ali que acabam travando a pauta da Assembleia Legislativa. A gente tem uma pauta, né, de projetos e deputados que às vezes nem estão mais na casa, mas tem o seu projeto ali, a sua contribuição, e se é bom para a população, a gente vai lá, resgata esse projeto, coloca no colégio de líderes e a gente põe em votação. Rodrigo, nosso programa está terminando, eu queria mais uma vez te agradecer. Rápido, né? Muito rápido, dependendo da gente, para a noite aí falando. Queria te agradecer novamente a tua participação, por você ter nos honrado aqui com a sua presença e te colocar à disposição para suas considerações finais, algo que eu não perguntei, que você queira acrescentar, por favor, fique à vontade. Eu agradeço, doutor Denis, essa abertura que o senhor nos deu, né, e o convite, a possibilidade da gente poder estar aqui hoje. Eu gostaria de deixar o nosso contato. Você que nos acompanhou e deseja aí alguma informação, quer passar alguma reivindicação para que nós possamos estar cobrando também junto ao governo do Estado, o nosso telefone do nosso gabinete lá na Assembleia Legislativa é o 11 3886 6056, repetindo, 11 3886 6056. E o nosso e-mail é o deputado.rodrigomoraes@al.sp.gov.br. E o nosso site é o www.deputadorodrigomorais.com.br. Eu agradeço, doutor Denis, a participação e que todos aí tenhamos uma boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado. E você já sabe, nosso encontro de todo final de noite, de segunda a sexta-feira, meia-noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.